Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Pedro Lino, é uma alegria estar aqui de novo, continuando esse programa com vocês, o programa pastoral da United, as pastorais da United. O nosso objetivo é que a cada segunda-feira você tenha uma palavra pastoral do conselho da igreja, uma palavra pastoral dos pastores da igreja. E a palavra pastoral começa comigo hoje, na segunda-feira, e ela se estende até a sexta-feira. Nós temos na terça-feira o pastor Leandro fazendo a live, na quarta-feira nós temos o pastor Ângelo fazendo o seu programa Enfoque Bíblico, e nós temos também o pastor Jefferson na quarta-feira, na quinta-feira fazendo os Conectados com Deus, e o pastor, e a quase pastora, né? Tô brincando, a nossa irmã Sandra, fazendo a palavra de sabedoria na sexta-feira. E nós temos no domingo, né, todos os domingos, o nosso programa que nós tentamos levar para a igreja, debater algum assunto ou fazer com que a igreja interaja junto conosco em algum tema importante da semana. Obviamente, nós estamos vivendo temas difíceis, tempos de pandemia, tempos difíceis para as famílias, principalmente para as famílias de imigrantes, e nós queremos sempre trazer uma palavra em que traga consolo ao seu coração, mas não somente consolo, mas traga também direcionamento à sua vida. E eu gostaria de que você aí na sua casa abrisse a sua Bíblia no livro, na primeira carta de Paulo aos crentes que estavam na Tessalônica, e capítulo 4, e acompanhasse comigo essa leitura do versículo 13 até o versículo 18. O texto vai estar aparecendo aí no rodapé e você pode acompanhar conosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 até o versículo 18. Esse é um texto importante, eu entendo, para esses dias, e eu gostaria que você chamasse a sua família, hoje depois do trabalho, talvez aí indo trabalhar na segunda-feira, que você colocasse esse programa, nem que seja somente no áudio, mas que você escute e veja aquilo que Deus quer falar ao seu coração através desse texto. Vamos ler o texto, então. A palavra do Senhor diz o seguinte: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com esta palavra. Quero pedir também que você nos acompanhe em uma oração para que Deus abençoe a exposição do seu texto e para que você seja conduzido pelo Espírito Santo à verdade da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado pela Tua graça nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja abençoando as pessoas que escutarão, que verão esse vídeo. Deus amado, que elas sejam abençoadas, todas as pessoas que de alguma forma assistirão esse vídeo. Peço que essa palavra traga consolo, traga direcionamento ao Teu povo. Eu peço, Deus amado, por todos que estão nos assistindo, para que a Tua bênção e a Tua providência os assistam. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amados irmãos, esse texto da palavra de Deus que acabamos de ler é um texto que vai falar de morte. Mas esse texto não falará de morte da mesma maneira como nós falamos de morte hoje em dia. Desde que Jesus venceu na cruz,
nós temos uma linguagem para a morte de uma forma diferente na Bíblia. A Bíblia passa a tratar a morte de uma forma diferente. Nós vemos hoje, com o advento da pandemia do coronavírus, com toda essa inquietação que nós vemos do mundo, que uma das maiores preocupações e a palavra que está sempre diante de nós, nos noticiários, na internet, é a palavra morte. E essa palavra traz pavor. Eu acredito que para você também traga pavor, como para mim também. Uma pessoa normal não pode dizer que ela não teme a morte. Todos nós normalmente tememos a morte. Agora, como nós cristãos devemos encarar a morte? Nós temos visto aí 2 pessoas morrerem a cada 1 minuto no mundo pelo coronavírus, ou a terminar o dia, fazer a contabilidade dos mortos. Essas notícias nos deixam inquietos, nos deixam pensantes, nos deixam reflexivos sobre a situação, porque nós não gostamos nem da morte e não gostamos também de falar dela. Mas, quando nós olhamos para esse texto, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, o que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos que Paulo está tentando consolar aqueles irmãos. Os irmãos de Tessalônica haviam recebido o evangelho com toda a entrega, eles haviam recebido completamente a mensagem do apóstolo Paulo, eles haviam recebido o evangelho de uma forma em que eles estavam felizes com a pregação do evangelho, mas eles haviam recebido o evangelho por meio de muitas tribulações. Paulo fala isso no capítulo 1. Eles haviam recebido o evangelho em meio às lutas, em meio a perseguições, em meio a mortes. E a perseguição aqui nessa região estava tão grande que os crentes estavam morrendo. E os crentes estavam morrendo e eles estavam assustados. E eles começaram a questionar Paulo acerca da morte. E Paulo traz uma carta falando da vitória de Cristo sobre a morte. E falando da nossa esperança. E é isso que eu quero trazer para você rapidamente nessa pastoral de segunda-feira. A nossa esperança, a esperança dos cristãos. Olha, o mundo hoje está com a esperança na ciência, o mundo hoje está com a esperança no comprometimento social que as pessoas devem ter para parar essa enfermidade. O mundo hoje confia nos governantes, o mundo hoje confia nas organizações mundiais, organizações das Nações Unidas, Organização Mundial de Saúde, que são organizações, em geral, boas, ou que têm uma pretensão de serem boas. O mundo coloca a sua esperança nessas coisas. Mas como é a esperança do crente? Aqueles cristãos estavam preocupados, aqueles cristãos de Tessalônica estavam enfrentando a morte, mas Paulo está dizendo a eles, olha, vocês podem ficar tristes, a tristeza diante da morte é algo natural, mas vocês não podem ficar tristes sem esperança. Vocês não podem ficar tristes como aqueles que não têm esperança. No versículo 13 do capítulo 4, Paulo deixa isso claro. E é por isso que eu quero falar para você, meu amigo, para você, meu irmão, para você que está escutando esse programa hoje, você como cristão, você naturalmente, normalmente fica triste com as mortes, todos nós ficamos, devemos chorar os nossos mortos, mas não devemos ficar tristes como aqueles que não têm esperança. A nossa vida não se resume a essa vida. A nossa vida não se resume aos 80, 90 anos, alguns, pela sua robustez, chegarão. A nossa vida vai além desta vida. E é por isso que eu quero falar isso para você rapidamente. Qual é a esperança dos cristãos? Como é a esperança dos cristãos? Em que se baseia a esperança dos cristãos? E nós vemos nesse texto os argumentos de Paulo para nós termos uma esperança superior às demais esperanças.
A nossa esperança, a esperança do cristão, ela é superior à esperança de qualquer religião e de qualquer ser humano. Por quê? Paulo vai trazer os argumentos para nós. Ela é uma esperança superior, em primeiro lugar, porque a esperança dos cristãos se baseia na ressurreição de Cristo. Olha o que diz o texto no versículo 14 do capítulo 4. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que morreram, os que faleceram, esses também serão ressuscitados. Então, por que a nossa esperança é diferente? Porque nenhuma outra religião, o seu líder venceu a morte. A única religião que o líder venceu a morte é o cristianismo. A única religião em que a morte é desdenhada é o cristianismo. O cristianismo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua força? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, o que nós percebemos, meus amados irmãos, é que a morte não tem todo esse poder, porque a morte foi vencida na cruz do Calvário. Então, nós podemos enfrentar as pandemias, nós podemos enfrentar as dificuldades da vida, os cânceres da vida, de uma perspectiva diferente. Com tristeza? Sim, com tristeza, mas não uma tristeza que nos paralisa, mas não uma tristeza que nos deixa descontrolados, mas uma tristeza alimentada pela firme esperança de que nós ressuscitaremos, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A nossa vida não acaba aqui. Então, por que a nossa esperança é superior às demais esperanças? Porque Cristo ressuscitou dos mortos. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui, amados irmãos, acerca da nossa esperança nesse texto, é que a nossa esperança se baseia na fidelidade da palavra de Deus. O texto diz assim: afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Paulo está dizendo aqui que nós vamos estar juntos no momento da ressurreição, de certa forma, pelo poder do Senhor, todos nós, de certa forma, uns serão transformados e os outros ressuscitarão. O que ele está dizendo que isso vai acontecer? Por quê? Porque Deus disse que isso vai acontecer. Lembre comigo, quando Adão pecou, Deus dá uma palavra de condenação a Adão, uma palavra de condenação a Eva, uma palavra de condenação à serpente, mas ele também diz: do ventre daquela mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus promete, naquele momento, Deus promete que haveria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E a palavra de Deus se cumpriu milhares de anos depois. E por que a palavra de Deus se cumpriu? A palavra de Deus se cumpriu, meu querido, porque Deus é fiel à sua palavra. É por isso que eu não aceito, e nenhum pastor sério deve aceitar, que nós confortemos o povo de Deus com achismos. Nós não podemos confortar o povo de Deus com aquilo que eu acho. Nós não podemos confortar o povo de Deus com filosofias. Nós confortamos o povo de Deus com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que mostra a fidelidade de Deus. Então, quando Paulo está falando da esperança, ele está dizendo: olha, nós temos uma esperança superior, por quê? Porque nosso Jesus, o Senhor Jesus, venceu a morte. Nós temos uma esperança superior porque o nosso Deus cumpre a sua palavra. Mas, em terceiro lugar, o texto segue e ainda dá mais algum argumento por que a nossa esperança é superior. O argumento que ele dá, o terceiro argumento, é o seguinte:
a esperança de nós cristãos, ela é superior, porque além de se basear na ressurreição de Cristo, além de se basear na palavra de Cristo, ela se baseia no poder de Cristo. Olha o que o texto diz. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é que Paulo quer dizer com essa frase, com essa trombeta tocando, com esse alarido, com todo esse som? Ele está dizendo o seguinte: a primeira vez que Jesus Cristo veio, ele nasceu numa manjedoura. A primeira vez que Jesus Cristo veio, ele nasceu num buraco, num lugar frio, numa cova fria. Mas agora ele vem em glória. Mas agora ele vem revestido de poder. Agora ele vem em majestade, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você percebe como o mundo está perdido? Você percebe que as pessoas confiavam tanto na ciência até surgir o coronavírus? Algo tão insignificante, um vírus tão insignificante, está colocando de joelhos toda a tecnologia do mundo, está colocando de joelho toda a sabedoria da ciência. Os ateus desapareceram das redes sociais. Por quê, meu querido? Porque o homem não tem condição de salvar a si mesmo, nem salvar a si mesmo fisicamente, porque no pecado Deus condenou todos nós à morte na carne, e não tem condição de salvar o ser humano como espiritual, sentimental, a alma do ser humano. O único que tem poder, o único que domina e controla todas as coisas é o Senhor, é Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Por isso que a nossa esperança é diferente, porque o nosso Deus é poderoso. Mas em último lugar, irmãos, sabe por que a esperança dos crentes ela é superior? Além do que eu já falei sobre ressurreição, além do que eu já falei sobre a palavra de Cristo, além do que eu já falei sobre o poder de Cristo, sabe por quê? Porque o nosso Cristo, aquele que deu a vida por nós, a nossa esperança se baseia no tremendo amor que ele tem pelos seus. O amor de Deus por nós é invencível. O amor de Deus por nós, nada pode segurar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha o que ele fala no versículo 17 e 18. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados. A palavra central aqui é a palavra arrebatamento. É como um pastor que tem condição de pegar todas as suas ovelhas e elevar, e levantar, e fazê-las levitar. Arrebatar é juntá-las todas e colocar no alto. O nosso Senhor, como ele orou diante de Jerusalém, como ele orou diante das cidades impenitentes, ele diz: eu queria ser como uma galinha que colocasse vocês debaixo das minhas asas. Mas na cruz, quando ele ressuscita, ele nos coloca todos debaixo das asas poderosas dele. O Salmo 91 não está falando de você, meu querido. O Salmo 91 está falando de Jesus. O Salmo 91 está dizendo que ele nos colocou debaixo das suas asas. Ele nos guardou e ele nos guardará. Ele começou a obra em nós e ele terminará a obra em nós, porque ele é poderoso e amoroso o suficiente para começar a obra e para terminar a obra. Ele vai acolher todos os seus. Ele vai colocar todos os seus juntos dele. Nós estaremos para sempre com Cristo. Nós viveremos para sempre com o Senhor. Os cristãos de Tessalônicas necessitavam ouvir aquelas palavras, porque os seus membros não estavam morrendo de coronavírus, mas estavam morrendo através da espada do imperador, da perseguição, de irmãos que traíam uns aos outros. Eles estavam sofrendo, viam seus irmãos serem julgados, mentiras acerca dos seus irmãos, serem decepadas as suas cabeças, serem queimados vivos. Mas eles agora tinham a certeza de que Jesus
juntaria todos eles, juntaria todo o seu povo, e eles estariam juntos para todo sempre. E Paulo termina dizendo: console o povo de Deus com essas palavras. Vivemos épocas difíceis, irmãos. Vivemos épocas de dor, vivemos épocas de lágrima e de choro. Mas nós, cristãos, temos uma esperança superior. Mas nós, cristãos, temos uma esperança que está acima das outras esperanças. A nossa esperança não é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. A nossa esperança não são os nossos governantes. A nossa esperança não são líderes religiosos que são mais charlatãs que qualquer outra coisa. A nossa esperança é o Senhor Jesus. A nossa esperança é que o Espírito Santo testifica no nosso coração que o nosso Deus ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, que o nosso Deus vai cumprir a sua palavra que ele prometeu, que o nosso Deus é poderoso e que o nosso Deus é amor para com os seus, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então eu quero que você comece a semana sem desespero. Comece a semana sem desespero. Sem desespero. Eu sei que as pessoas vão ficando confinadas, as pessoas vão ficando muitas vezes mais tempo em casa e as pessoas vão começando a desenvolver patologias. Fique em casa sem desespero. O seu Deus está cuidando de tudo. O seu Deus está cuidando de todas as coisas. Ele é poderoso para isso. Fique em casa com sobriedade. Seja sóbrio, tranquilo. Deus está cuidando de tudo. Sem medo, não deixe o medo dominar você. As notícias são terríveis. E haverão dias, agora até a chegada do nosso Senhor, que não sabemos quando é, que as notícias vão piorar. Mas sem medo. Mas, sobretudo, obedeça às autoridades. A Bíblia fala que são ministros do Senhor para cuidar de você. Seja obediente às autoridades, mas não deixe o medo, a angústia dominar você. Enfrente essa semana com graça, com fé, com coragem, sabendo que Deus tem cuidado de você, tem cuidado dos dele. E se a morte nos alcançar, seguramente nós ressuscitaremos e viveremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe, uma linda semana, que Deus encha o seu coração de coragem e de vida para abençoar outras pessoas e para ser um cristão em meio a todas essas lutas. Você tem a maior das esperanças, a esperança da glória do Senhor. Deus abençoe, linda semana. Amém.